Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as possíveis relações de agentes de inteligência da Rússia com os ataques de transmissão de micro-ondas de rádio contra agentes secretos e também autoridades dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso ajuda muito a continuidade do meu trabalho. E também vocês podem curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Também temos o nosso clube dos canais, que você pode ser membro e assistir antes de todo mundo os nossos vídeos inéditos aqui no canal e ainda ter os seus comentários destacados. Então vamos para o que interessa, para o que é relevante estudarmos nesse momento. E sabemos que a geopolítica ela está em constante volatilidade. E uma investigação muito recente, conduzida há mais de um ano, jornalistas americanos e também europeus passaram a investigar as relações em que agentes de inteligência dos Estados Unidos e também do Canadá e na região da Europa sofreram algumas questões, alguns eventos, sintomas extremamente misteriosos que causaram o que eles chamam de, que os cientistas, que os médicos especialistas nos Estados Unidos chamam de síndrome de Havana, vividos principalmente por agentes secretos e diplomatas norte-americanos nos últimos anos. E essas investigações foram feitas por jornalistas americanos e também por jornalistas europeus que ouviram dezenas de autoridades relacionadas com essas investigações, inclusive da própria CIA. Então, estes eventos misteriosos que foram causados por supostas interferências externas ainda sob investigação crucial e secreta dos Estados Unidos, primeiramente, é claro que essa síndrome ela é um conjunto de sintomas e sinais que descrevem o que eles chamam de síndrome de Havana. É claro, pelo nome já diz que é a capital de Cuba, então muitos reconhecem no país que surgiu esses primeiros casos em 2016. No entanto, com base nessas investigações levantadas, inclusive complementadas por autoridades secretas dos Estados Unidos, mostram que começou 2 anos antes, em 2014, na região de Frankfurt, na Alemanha, quando um funcionário dos Estados Unidos ele estava estacionado nesse consulado lá na região de Frankfurt, quando ele foi praticamente nocauteado por algo realmente muito estranho e semelhante a um foco de feixe de energia, uma energia direcionada que é muito compatível com micro-ondas de rádio. Então, essa vítima ela foi posteriormente diagnosticada com uma lesão muito séria cerebral, traumática, e também foi capaz também de identificar essa vítima um agente da unidade 29155, lá na região de Genebra. Por quê? Havia uma ligação desse agente com esses casos diagnosticados lá em Frankfurt, porque esse agente estava no mesmo local lá na região da Alemanha e também estava no mesmo local na região de Genebra. Então, houve uma semelhança de casos e as semelhanças de identificação com o mesmo agente. Então, não é nada por acaso. Então, observe bem que este caso aconteceu qual ano mesmo? Em 2014. Então, esse incidente ele ocorreu poucos meses após o início da invasão feita pela Rússia lá na Ucrânia em 2014. Então, há um grande histórico nesse primeiro momento em que a gente pode fazer essas semelhanças de eventos de 2014 com a invasão lá no leste europeu e também com os eventos lá na Alemanha e na região de Genebra. Então gravem esse primeiro momento em que eu trago os fatos para vocês em comparação mesmo dos eventos na Europa e também no leste europeu. Mas como funciona essas questões de
emissão de feixes de energia, feixes de micro-ondas, radiação, né, de frequências de rádio. A princípio, a CIA e também o FBI, entre outras agências de inteligência na Europa, não chegaram a uma situação, um resultado final em que mostram que os russos são realmente os culpados. No entanto, há uma certa semelhança de casos com eventos que ocorreram propositalmente pela Rússia e também relacionado com esses agentes da Unidade 29155 da Unidade de Inteligência da Rússia, lá em Moscou, que é a sede oficial desses agentes de inteligência. Então tem uma relação entre eles, mas ainda não há uma relação direta que mostre que os russos são os culpados, tá? Então vamos lá. Então esses ataques eles são decorrentes de micro-ondas eletromagnéticas que são pulsadas a todo momento em uma alta frequência, tá? Ou seja, uma alta frequência de ondas de dispersão, especialmente na faixa de micro-ondas e também de radiofrequência. Hoje não há evidências de que existam armas relacionadas ao tipo, que são utilizadas como armas através de micro-ondas ou de radiofrequência, apesar de mais de 5 décadas essa tecnologia de micro-ondas terem sido estudadas por diversas potências, inclusive a União Soviética e a Rússia. Então, na verdade, existe um corpo de literatura científica na Rússia e também que apontam o estudo dentro da União Soviética, em que 2 fenômenos foram estudados para uma categoria comum de armas de ondas. E isso veio sendo desenvolvido desde a Guerra Fria, desde a União Soviética. E existe uma patente soviética que foi levantada em 1974, que ela foi entregue a uma unidade militar que aprimorou e desenvolveu essas capacidades para serem testadas contra determinados objetivos, animais e também seres humanos. E foi considerado uma arma, um dispositivo não letal que induz o sono no alvo através do uso de ondas de rádio. Então, observem que essa tecnologia ela é estudada desde 1970 pelos russos, pelos soviéticos, que classificaram como um dispositivo não letal que provocava sono, tá? Então, provavelmente era utilizado em uma frequência baixa do que conhecemos hoje e partiu de uma série de estudos também realizados tanto pelos soviéticos quanto pelos russos de 1991 a 2012. Então, temos aqui as primeiras evidências, as primeiras informações que mostram esse trabalho científico desempenhado pela União Soviética e pela Rússia com esse tipo de dispositivo que eles dizem dispositivo não letal de radiofrequência e micro-ondas, tá? Então, esses jornalistas e autoridades americanas e europeias descobriram, através de evidências de documentos, de que a unidade 29155 da Rússia tem feito experiências exatamente com esse tipo de tecnologia armada, como os soviéticos deram para os seus soldados em 1970 para testarem em animais e também pessoas específicas. Em que esses especialistas de hoje sugerem, que estão investigando todos esses casos, sugerem ser uma causa plausível para as misteriosas condições médicas que até o momento afetou, ou seja, essas questões misteriosas afetaram mais de uma centena de autoridades, diplomatas e espiões americanos em locais muito distantes, como propriamente a Rússia ou propriamente a China, e até mesmo de consulados ou embaixadas desses países, dentro, por exemplo, de outras nações, como na Alemanha, como em Cuba, por exemplo. Então, muitos que estão estudando são especialistas nesse assunto, inclusive os russos possuem esses especialistas dentro do país que estão investigando esse tipo de armamento. E essas autoridades americanas,
elas eram fluentes na Rússia, investigavam especificamente os russos, que eles possuem diferentes domínios, tanto no Oriente Médio quanto na Europa, na América Latina, e vem estudando as interferências de Moscou em todos esses territórios. Então, eles são os maiores alvos, até então, dessa unidade 29155, que quer mitigar, quer destruir o trabalho, as atividades desses agentes. Porque se vocês tiram os documentos, certamente vocês estão tirando provas, mas os agentes, as pessoas físicas que produzem essas provas vão continuar trabalhando. Então, o que eles fazem? Eles atingem essas pessoas que estão fazendo o seu trabalho. Então, você não consegue produzir os documentos, ou até mesmo você impede com que essas pessoas prossigam com essas investigações. Então, após a tomada, por exemplo, da Crimeia, em 2014, houve uma intensificação desses ataques e observamos todos esses históricos que foram investigados muito a fundo pelas agências europeias e também americanas. Então, essa unidade 29155 ela é realmente muito famosa na comunidade de inteligência americana, porque o seu escopo, o seu objetivo global é a condução de operações profundas e também de sabotagens. Então, a missão deles é encontrar, concentrar e também acabar, tudo em apoio aos objetivos de Vladimir Putin, do governo de Vladimir Putin. Então, para encerrarmos, a Rússia ela rebateu essas afirmações, essas investigações, dizendo que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que esse assunto já vem sendo comentado na imprensa há muitos anos, e como também eu havia dito, em que não há um desfecho claro de que os russos são os culpados. E ele colocou que desde o início dessas investigações, na maioria das vezes, está ligado ao lado russo, né? Ou seja, ele quis falar que sempre conseguem ali colocar a Rússia em algum momento dessas histórias. Mas, segundo ele, ninguém jamais publicou qualquer evidência convincente. Então tudo isso nada mais é do que acusação infundada. E Washington fechou também, depois desses casos mais intensos, em 2018, fechou seus escritórios lá em Havana, em 2018, mudou toda a sua política de diplomacia, de cuidados no exterior, principalmente com sistemas de abafamento de micro-ondas e também de escutas, outros tipos de interferências externas em seus principais prédios diplomáticos em todo o mundo. Foram cuidados essenciais e essas investigações não concluíram que realmente, de fato, foi ocasionado por um sistema de micro-ondas. Mas, apesar disso, quando eles fecharam o escritório lá na região de Havana em 2018, eles, em março do ano passado, em 2023, a partir desse ponto em que não acharam uma causa específica para isso, eles reabriram o escritório. Mas o que ninguém diz e ninguém fala é que eles realizaram uma reforma interna nesses locais, nesses escritórios mais específicos, que fica não do lado para a costa do mar, mas para o lado do continente, onde você consegue observar a maior parte da cidade de Havana. Então, são situações misteriosas que ainda estão sendo investigadas de forma sigilosa, secreta, pelos americanos e também pelos europeus, através de agências de inteligência em cooperação. E, é claro, quando houver desfechos maiores sobre esses casos, estarei aqui trazendo para vocês. E os documentos relatórios sobre essa investigação desses jornalistas são mais de 25 páginas, de forma mais enxuta, tá? Porque esses relatórios na íntegra tem muitas páginas e é claro que precisamos depender ali um tempo específico para ler cada um. Mas eu sugiro para vocês pesquisarem e lerem essas páginas, esses documentos oficiais que foram produzidos por esses jornalistas, que realmente esses dados são bem interessantes. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal,
ativar as notificações, que isso vai ajudar em muito a continuidade do meu trabalho. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.